A história de quem conta as histórias para você. Um bate-papo com jornalistas do Brasil e de várias partes do mundo. La Siesta, com Patrícia Vasconcelos. Olá para você que nos acompanha neste fim de semana ou na segunda-feira, afinal, o La Siesta já há uma semana ele é reprisado. Além dos sábados a 1h da tarde, você pode acompanhar o nosso programa também aos domingos às 8 horas da manhã ou à segunda-feira às 6 horas da manhã. Eu sou Patrícia Vasconcelos, o La Siesta de hoje é transmitido de São Paulo. Sim, estou no Brasil ao lado de uma jornalista amiga, jornalista que trabalha para a Folha de São Paulo, a Mariana Carneiro. Mariana, obrigada por aceitar o convite e participar do La Siesta para os ouvintes da Rádio Panorama FM. Obrigada mesmo. De nada, Patrícia. Um prazer estar aqui, falar com o pessoal de Itajubá. Uma cidade linda, eu gosto muito de Itajubá. Ela já, inclusive, visitou Itajubá, já esteve lá. Há um certo tempo, nós vínhamos tentando concretizar a participação da Mariana Carneiro no La Siesta, mas era um pouco difícil, porque agora ela fica em São Paulo. Como eu falei há pouco tempo, ela trabalha para a Folha de São Paulo, repórter, foi correspondente da Folha de São Paulo em Buenos Aires, foi onde nós nos conhecemos. Verdade. Fala um pouquinho da sua trajetória profissional para o ouvinte te conhecer. Bom, então, eu trabalho para a Folha desde 2011. No ano passado, eu fui para Buenos Aires para acompanhar principalmente as eleições presidenciais de lá. Como você vai lembrar, foi o fim do governo da Cristina Kirchner. Foi um momento muito importante lá na Argentina. Então, fui para lá, acompanhei as eleições e voltei para cá, porque o meu trabalho, basicamente, fundamentalmente, é acompanhar a economia. E, como a gente sabe, a economia brasileira precisa de muito acompanhamento nesse momento. Hoje é sua missão. Antes da Folha, você esteve na Globo. Trabalhou no Rio de Janeiro ao lado do William Bonner. Como é que foi sua passagem pela TV Globo? Sim, trabalhei 5 anos na Globo, no Rio de Janeiro. Fui produtora, fui editora do Jornal Nacional. Ou seja, tem muita bagagem. Uma profissional com bastante bagagem e conhecimento para falar sobre temas da América Latina e Brasil também. Mariana, é muito bom, eu acho, estar aqui em São Paulo, estar no Brasil. Foi uma semana muito agitada para nós jornalistas, especialmente os que cobrem Brasil, né? Aqui no La Siesta a gente fala resumidamente sobre os assuntos que marcaram a semana. O que você destacaria do assunto desta semana? Essa semana a grande notícia foi a prisão de 2 ex-governadores do Rio de Janeiro, né? O Antony Garotinho e o Sérgio Cabral. Os dois foram presos na mesma semana por casos diferentes. O Garotinho foi preso por suspeita de compra de votos em Campos, no norte do estado, a sua cidade natal. E o Sérgio Cabral por supostamente cobrar propina em grandes obras feitas no Rio de Janeiro nos últimos anos, obras importantes, inclusive como a reforma do Maracanã, que foi reformado 2 vezes. Especialmente no momento que o Brasil recebia um mega evento de esporte, né? A gente tem que voltar um pouco no tempo e lembrar a época que o Sérgio Cabral era governador. Nessa época, o Rio de Janeiro era uma estrela em ascensão. Né? O petróleo estava muito caro, a economia do Rio de Janeiro vive basicamente da exploração de petróleo, da Petrobras, havia muito dinheiro, o governo federal investiu muito dinheiro no Rio de Janeiro, então o Rio de Janeiro fez grandes obras, por exemplo, uma das obras símbolo do Rio de Janeiro foi o complexo petroquímico de Itaboraí, as UPPs, né, as unidades de policiamento nas comunidades, nas favelas. Enfim, todo esse dinheiro e todo esse investimento o que agora está se mostrando é que muitas dessas obras podem ter sido feitas com a ajuda não lícita de alguns políticos. Como que funcionava esse esquema, né? Todos os jornais trouxeram reportagens muito detalhadas quando noticiaram a prisão do ex-governador. Tem como a gente explicar mais ou menos para o ouvinte da Panorama como que funcionava esse esquema ou como a polícia acredita que esse esquema funcionava? A polícia diz que o governador e sua equipe, o governador comandava um esquema
que cobrava propina de 6% das obras feitas no Rio de Janeiro, e eles apelidavam essa propina de taxa de oxigênio. Então, ou seja, dinheiro desviado e era um esquema que tinha um método de funcionamento. Não foi uma vez ou outra, então, que aconteceu. Na prática, as obras ficam mais caras. Então, em vez de uma obra custar, por exemplo, o Maracanã custou o dobro do preço no fim das contas. Então, esse é um esquema já conhecido. Na Lava Jato, na Operação Lava Jato, que está investigando políticos do PT, inclusive o ex-presidente Lula, também foi feito nessa mesma mecânica. Enfim, você coloca um sobrepreço na obra, cobra propina e depois paga por fora o político que te ajudou, digamos assim, a conquistar aquela obra. Então foi feito, a polícia desconfia que esse mesmo esquema foi feito no Rio de Janeiro. E essas prisões aconteceram baseadas em depoimentos, em delação premiada? Como a polícia justifica essas prisões ou descomprovaram que isso realmente aconteceu? Não, no Rio de Janeiro não teve delação premiada. Foi investigação, basicamente, de desvio mesmo das obras, e foi prendendo algumas pessoas participantes desse esquema até chegar ao ex-governador Sérgio Cabral. Muitos bens móveis foram apreendidos, né? Eu vi fotos desses bens, uma lancha caríssima que pertenceria ao ex-governador. O que mais a polícia apreendeu? Na verdade, o Sérgio Cabral, ele vive um momento meio, como assim, de crítica, porque durante esse governo dele, que foi um momento de muito investimento também, foi um momento de muita indisciplina do Estado. E o que se investiga agora é se o Sérgio Cabral também aproveitou esses investimentos todos, esse pagamento de propina, para enriquecer. Então, a polícia apreendeu muitos bens com o Sérgio Cabral, lanchas, joias da mulher, descobriu vários imóveis, detectou um enriquecimento incompatível com as suas funções nessa... Eu li também que muitos desses bens móveis foram comprados à vista, com dinheiro. Principalmente joias, enfim. Ainda é toda uma desconfiança da polícia, né? Essas provas vão ter que ser, de fato, checadas, e ele ainda vai a julgamento. Isso é a primeira etapa da investigação, mas, enfim, o que a polícia desconfia nesse momento é que, sim, houve um enriquecimento ilícito do governador nesse momento em que ele supostamente cobrava propina. A gente falou muito do Sérgio Cabral aqui, vamos falar rapidamente do Antony Garotinho. Chamou muita atenção o momento em que ele foi levado preso, né? Porque ele estava em um hospital, numa unidade específica para o tratamento do coração. Ele reagiu à prisão e na internet li, lá de Buenos Aires, muitos comentários de pessoas muito nervosas e comemorando a prisão do Antony Garotinho, outras pessoas já não, fazendo uma ponderação de que a ação da polícia, naquele caso específico, ultrapassou um pouco o limite do aceitável. Você, cobrindo o Brasil, estando aqui em São Paulo, qual que é a sua percepção do sentimento da população em relação a esse caso específico, do momento em que ele foi preso? Olha, Patrícia, eu moro em São Paulo, mas eu sou do Rio de Janeiro. É verdade, dá para perceber pelo sotaque, né, Mari? Você é fluminense. Eu sou fluminense, eu sou do interior do Rio, uma cidade chamada Barra Mansa. Bom, o que eu posso dizer é o seguinte: a crise financeira do país e o estado do Rio vive essa crise mais porque a queda do preço do petróleo afetou muito a economia de lá. Houve muita gastança nos últimos anos, então o Estado está em crise. As pessoas estão muito indignadas, mal-humoradas. O funcionalismo público no Rio de Janeiro vai receber o salário do mês passado em 7 vezes. 7 vezes. Não sabe se vai receber 13º. Os serviços públicos básicos, policiamento, saúde, estão comprometidos. As pessoas estão de mau humor, estão indignadas, estão revoltadas. E com razão. E com razão. Como que os serviços básicos não estão sendo atendidos? Onde foi que erramos? Se até outro dia nós éramos a estrela ascendente do país. Então,
esse sentimento que as pessoas estão tendo, essa reação com a prisão dos ex-governadores, parece um pouco um sentimento de vingança, de alívio, de que alguém está sendo punido pela situação difícil delas. Mas a gente tem que separar um pouco e agir com mais racionalidade para analisar a prisão dos políticos. Enfim, o garotinho foi preso e quando ele foi preso, a família dele alegou que ele tinha um problema de saúde. Ele estava com tratamento do coração, enfim. Teria que passar por um cateterismo, pelo menos foi o que os profissionais de saúde do hospital onde ele estava disseram, né? Exatamente. E aí ele foi transferido para a penitenciária e, segundo a polícia, ele poderia receber esse tratamento lá. Mas aí uma outra juíza já deu uma outra ordem que ele seja transferido, que ele fosse transferido para um hospital público e, se quisesse, poderia inclusive ser tratado num hospital particular, desde que ele pagasse por isso. Não, isso aconteceu ontem à noite, depois desse momento que, durante o dia, na noite de anteontem, o que aconteceu? Só para a gente pontuar, para quem estiver ouvindo a gente no domingo ou na segunda, a gente está se referindo à sexta-feira, então. Né? Exatamente, sexta-feira. A justiça mandou que o garotinho que estava preso, só que num hospital, fosse transferido de fato para uma penitenciária. Só que ele estava internado no hospital e ele ia ser transferido dentro de uma ambulância. E isso causou uma comoção na família. A mulher do ex-governador, que também foi governadora do Rio de Janeiro, Rosinha Garotinho, e a filha dele, que é deputada no Rio de Janeiro, Clarissa Garotinho, ficaram evidentemente comovidas com aquela situação do pai dentro de uma ambulância sendo transferido para uma penitenciária, se é que havia condições na penitenciária de recebê-lo. Então é uma situação familiar também dramática. Eu não estou aqui dizendo que ele é inocente porque ele ficou doente ou qualquer coisa desse tipo. Eu acho que ele vai responder pelos seus atos se eventualmente ele os cometeu. Mas a gente também não pode esquecer da humanidade nesse momento. Se de fato ele está doente, ele precisa de tratamento e ele não pode ir para uma penitenciária, a gente também tem que entender isso. A gente não pode agir agora como justiceiros e botar as pessoas na fogueira, entendeu? Porque não é assim que as coisas funcionam, né? E das reportagens suas que você produziu e escreveu para a Folha de São Paulo, qual foi a mais marcante para você dessa semana agora que passou? Nos últimos dias, até no último mês, o que eu tenho acompanhado com mais proximidade é a crise dos estados. O que acontece é que os estados estão quebrados. A maioria dos estados. O Rio de Janeiro é o exemplo, talvez mais agudo da crise que está acontecendo em todas as medidas, em alguma medida em todos os estados. Veio a recessão, que afetou as contas do país, e eu acho que todo mundo, e o ouvinte mesmo sabe o que está acontecendo. As pessoas sente, né, no dia a dia. As pessoas estão perdendo emprego, está vendendo menos. Existe uma crise econômica no país. E o que aconteceu é que os estados não se prepararam para essa reversão. Eles se acostumaram a gastar muito, contrataram muita gente, aumentaram muito os salários. E veio a recessão e eles não conseguem reduzir as despesas. Não tem dinheiro. O dinheiro acabou. E eles não estão conseguindo pagar salário, serviço básico para a população, comprar equipamento para hospital, pagar funcionário. É uma situação dramática que está acontecendo nos estados. Você que fez esse levantamento, então, para a sua reportagem, como é que está Minas Gerais? Bom, Minas Gerais não está numa situação muito boa. Se a gente pode falar que o Rio de Janeiro é o campeão de problemas, Minas Gerais está aí em segundo colocado. Aumentou muito as despesas desde 2009 até agora, por exemplo. Minas Gerais aumentou os gastos, foi o segundo estado que mais aumentou gasto com pessoal, contratando gente. Isso foi detectado pelo governo federal. Então, houve em todos os estados uma certa indisciplina mesmo. Começaram a gastar com tudo. A Previdência em Minas Gerais pesa? Quanto pesa? Pesa bastante. A Previdência do servidor público em Minas Gerais foi basicamente a responsável pelo aumento das despesas do estado no ano passado. Aumentou quase 20%. Então, esse é um assunto que vai ser cada vez mais falado. O ouvinte se prepara, porque a gente está entrando agora num momento de grande revisão
da economia. Em relação, por exemplo, à reforma da Previdência, né? O que pode acontecer? Que mudanças podem acontecer? Exatamente sobre isso que eu ia te falar. Como não tem mais dinheiro, o governo está tentando descobrir formas de economizar mesmo, gastar menos. E uma das coisas que ele precisa enfrentar agora para gastar menos é fazer a reforma da Previdência. É uma reforma que a gente está evitando falar nela há muito tempo, que os outros países já avançaram, mas que a gente vai precisar enfrentá-la finalmente. Que é o seguinte, a população está vivendo mais, as pessoas estão ficando mais velhas, e isso é uma boa coisa. Isso é uma excelente notícia, né? Nesse vendaval de problemas, o ouvinte que nos desculpe. Mas eu estou conversando com uma competente jornalista que cobre economia, então é o dia a dia dela. Uma excelente notícia que o brasileiro viva mais, né? É uma ótima notícia, mas como vai pagar a aposentadoria dessa pessoa que vai viver 10, 20, 30 anos a mais? A gente fez as contas no passado, né? Os governantes que passaram fizeram as contas pensando que a gente ia viver menos. Mas acabou sendo uma boa notícia, a gente está vivendo mais e vai viver mais no futuro. Então, a gente não pode mais se aposentar com a idade que se aposentava no passado. Então, o governo está estudando, fazendo cálculos ainda em qual a idade que o brasileiro tem que se aposentar, mas o certo vai vir uma reforma da Previdência, o que a gente sabe já do governo é isso, virá uma proposta de reforma da Previdência no ano que vem, e a principal medida vai ser elevar a idade de aposentadoria. Mesmo com anos de contribuição, mesmo se a pessoa contribuiu, por exemplo, 35 anos, vai ter que esperar mais, então? Vai ter que esperar mais, ou vai ter que trabalhar mais tempo para poder se aposentar. O governo quer que as pessoas que hoje conseguem se aposentar aí aos 50 anos, vai entre 50 e 60 anos, se aposente só na casa dos 60 anos. Isso vai fazer com que a Previdência gaste menos. Isso acaba gerando uma repercussão negativa entre a população, porque, obviamente, as pessoas já têm um direito adquirido e acredito que muitos encaram isso de uma forma negativa, né? Estão tirando o meu direito. Talvez as pessoas precisam ter um entendimento do que é necessário fazer nesse momento? Eu acho que todo mundo Não é ser contra ou a favor, né? Você vai trabalhar mais porque o governo precisa economizar. Mas são notícias que geram uma repercussão negativa entre a população, né? A pessoa pergunta, mas eu já era um direito adquirido e agora vão mexer no meu direito, isso não é bom para mim. Eu acho que para todo mundo está muito claro que a situação não está boa. Temos um grande problema. Temos uma crise econômica e a gente só vai sair dela se a gente fizer algumas mudanças. E uma delas vai ser a reforma da Previdência. Vamos ter que apertar o cinto muito. O que o governo está tentando estudar, e eu acho que nós, como jornalistas, temos a missão, é tentar mostrar que as pessoas que mais precisam ser preservadas. A gente tem que enfrentar diminuir salários dos funcionários públicos que ganham mais, diminuir os privilégios dos funcionários públicos que ganham mais, enfrentar esse problema de falta de dinheiro, mas não punindo os mais pobres, quem mais precisa do dinheiro público. A gente precisa enfrentar uma reforma que preserve as pessoas mais pobres. E como é que a gente vai fazer isso? A gente vai ter que mexer na aposentadoria do servidor público, porque no Brasil o servidor público é uma categoria privilegiada. Um juiz ganha muito bem para o padrão brasileiro. Um promotor de justiça ganha muito bem para um padrão brasileiro. Então, os benefícios deles vão ser mexidos, dos políticos vão ser mexidos. E isso é uma briga grande. Então, a sociedade como um todo vai ter que apoiar esse tipo de reforma, senão quem vai ser punido vão ser os mais pobres. Então, essa é a nossa preocupação hoje como jornalistas, essa é a preocupação que eu acho que todas as pessoas devem ter, para que os mais pobres não sejam punidos nessa reforma, nesse corte de gastos que a gente vai precisar passar. Fim do ano já está aí, Mariana. Notícias para o futuro. Você acha que a gente pode ser mais otimista, menos otimista para 2017? A Mariana, ela trabalha, assim, bastante, viu? Então, muita notícia para contar. Antes de eu emendar a sua resposta, eu queria contar uma curiosidade do dia a dia de repórter. Acho que os ouvintes... não, contar a sua rotina, porque acho que é interessante, né? Um pouquinho de como vive o jornalista.
Eu cheguei em São Paulo num voo de Buenos Aires de sexta para sábado, cheguei quase meia-noite e fui direto para a Folha de São Paulo, para a redação, né? Para a empresa encontrá-la. Era quase 1h da manhã e ela estava trabalhando. E aí eu a esperei, saímos de lá 2h30 da manhã, que foi o horário que ela terminou a reportagem dela do domingo. Então, as reportagens do domingo geralmente são fechadas na sexta-feira e é normal, então, a redação ficar até de madrugadas. O domingo é a edição especial dos jornais. Então, você prepara uma matéria que vai sair, uma reportagem que vai sair no domingo, você leva 1 semana para fazer. E essa reportagem, ela é fechada, a gente termina de escrever, escolher as melhores fotos na sexta-feira à noite. Só que na sexta-feira à noite a gente também faz jornal de sábado. Então, a gente vai fazer primeiro o jornal de sábado, aí vai mandar para a gráfica para imprimir e tudo. E depois a gente começa o jornal de domingo. O jornal de sábado, ele começa a impressão que horas, mais ou menos? A gente fecha umas 8 da noite, ele começa a imprimir umas 11 da noite, mais ou menos. Às 11 da noite. Pra de sábado, manhãzinha de tá na manhã banca. Tá na banca, exatamente. E o que o ouvinte da Panorama, a gente não vai contar a sua reportagem inteira, mas quem comprar o jornal A Folha de São Paulo no domingo vai ver a reportagem da Mariana Carneiro, que ficou trabalhando até 2h30 da manhã, 2h30 da manhã de sábado, na verdade, né? Qual o tema da sua reportagem? A gente fala ainda dos efeitos da recessão, é uma das piores recessões e crises econômicas da história do país. É difícil não falar muito disso nesse momento. É nesse tema que vai. É nesse tema, é de pessoas que têm ensino superior e não conseguem emprego nas suas áreas e acabam sendo levadas a fazer trabalhos que são... exigem uma qualificação menor, entendeu? Então busquem Mariana Carneiro, a reportagem da Mari, na Folha de domingo. E a pergunta que eu havia feito anteriormente é se você acredita que 2017 vai ser um ano mais positivo. Já tem indicativos para isso ou é cedo para dizer? A expectativa é que a gente saia da recessão nesse fim de ano, na virada do ano e início do ano que vem. Essa é a expectativa da maioria dos economistas e é uma esperança também, né? A gente mergulhou muito fundo numa crise e a gente está esperando de que no ano que vem comece a melhorar e daí volte a gerar emprego, mas isso vai levar um tempinho mais. Lá para o segundo semestre de 2017 a gente vai ver pelo menos estabilizar a taxa de desemprego, o aumento da taxa de desemprego, as pessoas vão conseguir voltar a consumir já no ano que vem, essa é a expectativa dos economistas. Perfeito. Mariana Carneiro, estou super feliz da gente ter realizado esse encontro, de ter você falando aqui no La Siesta para os ouvintes da Rádio Panorama, que você já conheceu, já foi até lá. Obrigada, te mando um beijo enorme. Peço que você escolha um som, uma música para a gente encerrar esse La Siesta, que vai ser ouvido pelos moradores de Itajubá e de muitas cidades vizinhas também de Itajubá. Olha, eu pensei numa música que é um pouco o momento que a gente está vivendo. A gente está vendo um monte de gente aí respondendo judicialmente pelos seus crimes, e isso é até bom. Eu acho que no momento agora a gente sofre um pouco com isso, o que vai acontecer, fica apreensivo, mas eu acho que no fundo, no final, vai sair um país melhor. Então, eu queria ouvir a música do Bezerra da Silva, que fala: se gritar, pega ladrão, não fica meu irmão. Tá bem, com Bezerra da Silva, então, indicação da Mariana Carneiro, a gente encerra esse La Siesta. Obrigada, um beijo, espero tê-la novamente mais vezes, tá bem? Tá bem, muito obrigada. E obrigada por participar aqui, foi uma honra. Para você que nos acompanhou, um beijo enorme. 3 oportunidades para acompanhar o La Siesta, então. Sábado, 1h da tarde, domingo às 8h da manhã, ou então segunda-feira às 6h da manhã. Um beijo grande para você e até o próximo fim de semana. Até lá. Se gritar, pega ladrão, não fica meu irmão. Se gritar, pega ladrão, não fica